Olá a todos, boa noite e bem-vindos a mais um programa Basta Crer, comigo a minha esposa, e vamos mais uma vez falar de coisas de Deus, de fé. Vamos falar sobre... o que é que vamos falar? Pois, não sei. Isso não que sabes. eu agora estava a ouvir. Vamos ouvir bispos que moram lá fora, Sim. dar a sua palavra, os seus achos. Temos também o SOS e o... Basta Crer. Basta Crer. O WhatsApp. E o que é que nós podemos dizer em relação ao WhatsApp? Então, a pessoa pode fazer um pedido de oração, pode mandar um testemunho escrito, ou até áudio ou vídeo. Pode fazer uma pergunta também, ou então mandar uma foto de uma comida, de um bolo, sobremesa, entrada. Muito bem. E pronto, vamos começar com uma música. Deixa-me lá ver qual é uma música. Eu vou escolher... nós como falamos de fé, eu gosto sempre de pôr uma música de fé, e esta diz assim: vivendo em fé, andando, andando. Conhecem essa? Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Muito bem, este é um programa de fé e tem um grande objetivo: criar fé no seu coração. Fé é uma força que traz até si tudo o que Jesus já pagou lá na cruz. E fé só vem de um jeito, que é para ouvir e ouvir, ouvir a palavra de Deus. E isso sai para trabalhar a nosso favor quando nós falamos o mesmo que Deus fala, fazemos o que Deus manda fazer, e então tudo muda para melhor. Nós temos tido muitos testemunhos e o nosso time do... como é que se chama? Call center? Call center? Está aí pronto para receber as suas chamadas, os seus pedidos de oração, testemunhos, Sim. Fotografias, perguntas e respostas. Respostas não. Respostas sou eu. Vamos começar por ouvir um dos testemunhos Sim. que o time escolheu.
Olá, boa noite. Chamo-me Marlene, sou da Suíça. Hoje queria compartilhar um testemunho com vocês. Há uns tempos atrás, eu e o meu marido decidimos mudar de casa com o objetivo de ter uma casa maior para o grupo familiar. Então encontramos a casa e falamos com o senhorio. E ele concordou e deu a casa para nós. Mas nós tínhamos que pagar 3 meses de calção de entrada. Então nós preparamos esse dinheiro e hoje mesmo fomos assinar o contrato de arrendamento e entregar essa calção ao senhorio. E ele disse que não queria aquele dinheiro, que era para mim e para a minha família. Então, no meio disto, de toda esta crise que o mundo está a atravessar, ele próprio, o senhorio, também estava a passar por dificuldades porque ele é homem de negócios. Então Deus tocou no seu coração para nos abençoar com aquele dinheiro. Então Deus, quando nós honramos a Deus e fazemos aquilo que Ele nos pede, Ele é sempre fiel para com nós, abre as janelas do céu para derramar as suas bênçãos sobre nós. E hoje eu quero dar honras e glórias a Jesus por tudo aquilo que Ele faz na vida da minha família. Amém? Fantástico, não é? Muito bem, Marlene, de Suíça. Não só ela deu testemunho, mas explicou, não é? Quando nós sim. honramos a Deus, quando nós servimos, semeamos, que é a lei de Sim, semear. aliás, eles queriam também casa maior para quê? Por causa de um grupo familiar. Por causa de um grupo familiar. Para ter um grupo familiar. Tem o objetivo certo. Sim. Que é para compartilhar a palavra de Deus com muita gente e dali nascem até novos grupos familiares. Então, muitos parabéns e que testemunho fantástico. Deus é mesmo fiel. E não se esqueça, tem o SOS e tem o WhatsApp. Você pode mandar também os seus testemunhos. E, entretanto, aqui o nosso time da, como é que chama isto? Call Center escolheu mais outro testemunho. Olá, eu sou a pastora Helena da SOS Maná da Inglaterra e eu venho contar um testemunho na área financeira. Nós temos uma irmã aqui na Igreja de Londres e como o governo mandou as pessoas ficarem em casa por causa do coronavírus, esta irmã ia ficar sem salário um mês inteiro. Ela faz limpezas em casa de alguns clientes e depende disso para viver. Ela tem 3 filhos em casa, então a situação era muito difícil para ela. Esta irmã é muito fiel na igreja, também já sabe a palavra de Deus muito bem. Então ela decidiu não guardar o dinheiro para ela e para a família dela, mas ela decidiu semear uma semente extra com fé naquele mês. E o que aconteceu era que os clientes lhe pagaram o serviço sem ela ter trabalhado. Então assim, ela conseguiu ser abençoada um mês inteiro e ela sobreviveu a esta crise. E também a família dela foi abençoada. Fantástico. Mais uma vez a gente vê que a fidelidade recompensa e que Deus tem um sistema que funciona, quer, enfim, a sociedade funciona ou não, quer o patrão, o governo consiga funcionar ou não, Deus sempre supre as necessidades. Sim. Então, essa irmã... Josina. Josina, ela sabe a lei de Deus, ela praticou a lei de Deus, quer dizer que ela é uma mulher de fé. Sim, ela também diz, né, que ela decidiu, quer dizer, houve uma opção. A pessoa, quando está no meio de um problema, tem que tomar uma decisão. Certo. Faço ou não faço? Agora é a hora de tomar uma decisão. Pois. E ela tomou essa decisão Pois. para fazer a palavra de Deus. Exato. É nesses momentos difíceis que muitas vezes é que a gente sabe quanta fé que nós próprios temos, não é? Então, isso. Um testemunho lindíssimo. Temos mais testemunhos? Olá, chamo Marisa e venho da Igreja da Figueira da Foz e venho dar o meu testemunho na área financeira. No dia 1 de maio sofri um acidente de viação, fiquei hospitalizada durante 12 dias e nestas situações a entidade responsável por pagar os dias que fiquei impossibilitada de trabalhar é a Segurança Social, mas durante quase 2 meses nunca recebi qualquer valor por parte desta entidade. Fiz vários telefonemas, mas sempre sem sucesso. Mas este fim de semana semeei o dízimo de um valor que eu recebi do imposto de IRS e logo na terça-feira o meu processo da Segurança Social foi desbloqueado e o valor foi pago. Muito bem, explica lá, Samara. Samara, pronto, posso chamar a Samara é Samara. a nossa filha. Sim, é Cristo. isso.
Então, ela teve acidente, né? Então, supostamente ela ia receber um valor, né? Mas, quer dizer, ela não havia maneira de isto receber. Então, o que é que ela fez? Ela tomou então a decisão de fazer alguma coisa. Ela decidiu semear o dízimo do valor que ela ia receber, que ela tinha que receber. Então, o que é que aconteceu? Poucos dias depois, ela recebeu o valor de 2 meses que ela devia ter recebido já 2 meses antes. Pois, porque, sabe... Estava com preso. Né? Estava preso, Sim. exatamente. Então, o diabo, quando vê que uma bênção veio a caminho de um crente, muitas vezes ele intercede, agarra as finanças. É por isso que nós temos que saber que existe o diabo, que o diabo só vem para matar, roubar e destruir, que ele usa dessas táticas e, portanto, nós temos de tomar autoridade sobre isso. Sim. E temos armas fantásticas e infalíveis, não é? Semear esta, colher esta e obrigar o diabo a libertar o nosso dinheiro. Sim, e tomar uma posição, né? Quando acontece, ela podia ter dito, então, só a mim já tive este problema, mais isso, mas ela disse, não, eu vou fazer alguma coisa. E ela fez e Deus fez a parte dele. Exatamente. Muito bem. Temos também fotos, acho eu. Tenho aqui uma que eu estou aqui a ver. Sim. Vamos lá ver. É aqui, a Maria de Fátima Cardoso. A Deus toda honra e glória. Que calças tão bonitas. Olha, Cristal. Sim. Isto é que era mesmo um bom modelo para mim, para Para ti? pagar os domingos. Está bem, eu faço já, se e um quiser. cabelo daqueles Tem também. alguns tecidos ainda? Certo. E um Ok. cabelo daqueles. Arranja-me. Epá, tu achas mesmo que ficava bem? Então não ficava? Não, eu acho que não. Então paciência. Vai, em frente. Pouso Alegre, Minas. Isto é Pouso Brasil. Alegre, quer Pouso dizer, Alegre, só estamos é alegres. alegre. E Minas. Sim. Oh, E aqui, a Carla Sofia, de Espanha, manda esse bolo de amêndoa para todos os colaboradores do programa Basta Querer. só Pronto. para eles. Então vá. Todos os colaboradores, um bolo digital. Então, bom apetite. Quando é assim, algum deles pode fazer o bolo, pode ser o Mike, só tem jeito. O Mike queria fazer um bolo. Volta para trás. Ah, não, O volta Mike queria para aí. fazer um bolo. Sim. E ouviu falar em holandês, ele pensa que eu não entendi. Acho. Pediu à mãe um monte de ingredientes, para uns 100 quilos disto. E a mamã, que é forreta, porque ela é holandesa, não lhe deu. E pronto, ficámos todos tramadinhos da costa, que eu não vi bolo nenhum ainda. Então, O que é que te custa dar lá ao rapaz umas amêndoas porquê é e que ele não umas... abre a mar e usa as coisas que ele tem lá? Porque se calhar não Porquê é que chega. ele quer que eu compre uma coisa que vai usar uma colher e depois fica lá 1 quilo à espera? quer Não, dizer, daqui a uma estragar. semana tem outro bolo. Vai, vamos lá, Não, vamos tu lá. não podes comer 2. Vamos lá então. Tem aqui... Quem mandou isto? é uma... A Giselda mandou isto. É um álbum de 6 CDs. de Guerra Aberta ao Diabo. Foi um Sim, estudo senhor. que eu dei há muito tempo Sim. e que é muito, muito importante. Guerra Aberta ao Diabo. Depois temos mais outro, Sim, é também é os... da Gisela. Sim, é E cassetes. depois, veja, É cassetes. cassetes. Sim, Isto aqui é oração e Santa Ceia. Maravilha. É Agora vem um engraçado, bolo. sim. Pronto, é outro bolo. Ah, De Torres Vedras, Teodora. Grupo familiar de Varatojo. para todos. Ok, mais. E agora? Aqui diz, boa noite. Boa Estamos noite. sempre ligados em Moçambique, Maputo. Arsolinda. Manda esta foto. Ah, mais. E depois temos aqui, não diz o nome, só diz boa noite, apóstolo, boa noite, bispa, tudo bom para vocês. Ok. Pronto. E aqui também, boa noite, família de Deus, e Deus nos abençoe. Amém. José Martins. Eu acho que eu não estou a ver muito bem, porque eu tenho os óculos desfocados. Não, eu acho que a foto foi mesmo assim. Ah, é de propósito. Sim, talvez não secreto. queria. Pronto, é muita unção. Eu acho que é isso, foi muita unção. Não dava para Nós ver. somos a geração que anda de arma na mão. Pisamos o aldrabão. Conhece esta música? Não. É uma benção. assim Vamos começa. ouvir. É uma música de fé. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há um
sabemos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Vai voltar. 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 Amém. Ninguém sabe o dia, nem Jesus sabe, só Deus o Pai é que sabe. Bem, tivemos aqui uns testemunhos diretos da origem. Diz lá. Então, este é Domingos, de Inglaterra. Domingos de Inglaterra. Então, diz que em 2011 saiu de Lisboa para a Holanda. E nos primeiros meses estava tudo muito bem, até parecia que estava no sítio certo para tudo correr tão bem. Até que comecei a passar por algumas tribulações. Mais tarde, alguém me falou de Jesus. Converti-me e comecei a servir a Deus. Resumindo uma longa história, acabei por voltar para Lisboa em busca de melhores resultados, mas as coisas pioraram. Ei, isto é um testemunho. Não. vai Ela dar ainda está a falar. testemunho. Sim, é isso. Ok. Tive que ir ao CEF para poder recuperar os meus documentos. O diabo colocou muitos obstáculos no meu caminho, mas não desisti. Um dia alguém me ofereceu um cassete do apóstolo intitulado Mente, Campo de Batalha. Eu ouvi repetidas vezes esta mensagem e depois então venci. Pois a fé vem por ouvir repetidamente a palavra de Deus. Então ela ouviu e venceu. Ora, viu? Maravilha. É isso mesmo que eu também hoje vou falar sobre mente, Sim, mente, campo de campo de batalha. batalha. Exatamente. Sim, então aqui ela ouviu um cassete que tinha este título. Isto Claro. já tenho quase 120. Pois. Eu deixei de ter 99. De repente, saltei para 120. Para 120. Pois, Deus disse que é o limite. Pronto. E depois? E Depois de depois? 120 o quê? Passas para Depois trás? vou para o céu. Pronto, então. Podemos dar as mãos, vamos dois juntos. Pronto. Vai, temos outro que é de Córdoba, Sim. Marcela Mezi. Agora não sabemos se é Córdoba de Espanha ou Córdoba da Argentina. É Córdoba? Pronto, é Vai, Córdoba. vamos. Há 2 semanas atrás fui com a minha mãe ao médico porque a pressão ocular dos 2 olhos estava muito alta e a medicação não estava a resultar. O médico fez exames e disse que se não baixasse podia causar glaucoma e perda de visão e que não havia muito a fazer. E voltou a marcar a consulta para a semana seguinte. No domingo, depois da consulta, fui buscar a minha mãe para assistirmos à reunião de Encontro com Deus através da televisão. E no final a minha mãe fez a oração de fé, acreditando que recebia a cura para os seus olhos. Na quarta-feira passada fomos à consulta e depois de fazer os exames o médico disse que era surpreendente como a pressão tinha baixado tanto. A pressão dos 2 olhos estava perfeitamente normal. Quero agradecer a Deus. Só Deus podia fazer este milagre. Glória a Deus, Da não é? Argentina. Ela é da Argentina. É da Argentina. Sim. Onde é que tu viste que é da Argentina? Pouco depois mandaram a mensagem dizendo Argentina. É da Argentina. Aqui Por o acaso- nosso call center está com por atenção. acaso, eles são uma mega benção. Aqueles nossos irmãos e pastores Sim. são uma mega benção, porque aquilo ali, viver ali, é mesmo difícil. E eles vencem em todas as áreas e parabéns, porque eles vivem mesmo pela fé. É impressionante. Então, isto é mais um testemunho, Sim, não é? sim. Porque já a Essas são vida testemunhos deles, escritos, a sim. igreja, tudo isso é um testemunho. É. É uma grande benção. Muito bem. Pois está aqui escrito. É da Argentina. Sim, Pois é. senhora, Argentina. Entretanto, já estamos conectados com Índia, Hong Kong, Áustria e Paquistão. Uau! Hong Que Kong. Hong Kong. Que horas é que será em Hong Kong? Hong Kong. Amanhã? Cara, já é madrugada, não sei quem é que sabe isso. Bem, eu agora quero falar sobre finanças para que a gente nunca pare de ter fé para a área financeira e também porque quanto mais nós soubermos de fé nesta área, mais prósperos nós seremos.
eu tenho ensinado nos últimos tempos de que muitas vezes uma regra, uma lei de Deus não funciona sozinho. Normalmente nunca funciona sozinha. Nós temos ensinado, eu tenho ensinado muito, não é? Sobre a lei básica de Deus, a lei que funciona em todas as áreas da nossa vida, funciona no céu, na terra. Quando Deus fizer novos céus, vai continuar a funcionar. O próprio Deus funciona com esta lei e sempre funcionou. Portanto, tem que ser uma lei mega importante. E esta lei foi anunciada por Jesus, é Marcos 4, que dizia que tudo no reino de Deus é à semelhança do agricultor que pega numa semente e lança à terra. E não sabemos como é que a semente cresce, mas cresce dia e noite e um dia ela rompe a terra com uma coisinha verde, mas entretanto vai continuando a crescer para baixo para criar raízes, continua a crescer para cima até que dá o fruto e então ficamos com o fruto. Cada semente produz segundo a sua espécie. Então, se eu semear trigo, eu não vou colher batatas, vou colher trigo. E, portanto, podíamos também dizer que aquilo que eu quero colher, eu tenho que semear primeiro. Sim. E logo aqui eu vejo uma coisa importantíssima, que é o seguinte: dinheiro é semente e, portanto, eu tenho que semear primeiro para colher depois. Tudo é tudo. O próprio Jesus fala em muitos lugares de que acerca de finanças, disse, por exemplo, que dai-se-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, com a medida com que tu medires, é com essa medida que eu te vou medir. Pois, uma vez Jesus estava junto à sinagoga, à igreja dos judeus, a ver como é que as pessoas davam, e ele reparou que umas pessoas ricas davam, em termos físicos, mais dinheiro, mas que uma pobrezinha que deu só um dinheirinho, na verdade foi a que deu mais. Porque para Deus não é só a quantidade, mas é a proporção. Porque é que Jesus disse que ela deu mais? Porque ela deu tudo que ela tinha, ela não tinha mais nada. Muito bem. E, portanto, sabemos que esta lei é assim e isto é muito importante, porque quando um crente não sabe estas leis, ele faz muitas orações. Oh Deus, ajuda-me financeiramente. Oh Deus, eu não tenho dinheiro, perdi o emprego. Oh Deus, o meu negócio. Enfim, e até muitos pregadores não sabem disso. Então eles também oram, oh Deus, o nosso irmão, o nosso empresário, coitadinho e tal. E isso não resulta. Porquê? Porque a pessoa está a querer uma colheita primeiro, antes de semear. E a lei de Deus diz, não, tu tens de semear primeiro para colher depois. E quando isso sucede, as pessoas que ainda estão ou sem fé, ou assim, res, ves, cantori, com uma fé muito pequena, ficam a pensar, puxa, se eu já estou mal, e eu vou semear, gastar o meu dinheiro, então eu vou ficar pior. Portanto, é um pensamento lógico, é um pensamento humano. Só que as coisas de Deus não são lógicas. A fé não é a lógica humana, a ver? É o sobrenatural. Tem lógica, mas é de acordo com as leis de Deus. Quando nós semeamos, quando Deus nos manda ou exorta a semear, não é para ficarmos piores, porque isto não é um pagamento, isto é uma semente. Portanto, quando a pessoa está nesses pensamentos, ela tem um castelozito na mente. Se eu for dar, eu vou ficar pior, porque já é isso que acontece. Quando eu vou às compras, aquilo que eu gastar, gastei. Quando eu pago os impostos, que sou obrigado a pagar, fico sem esse dinheiro. Mas então, esse castelo, que advém dos pensamentos do mundo, das pessoas que não conhecem Deus, até dos anticristos, pois, eles vão lá à igreja, roubam-te dinheiro, pois é para isso que tu vais lá, vais ficar sem dinheiro. A ver? Então a pessoa que tem esses pensamentos na cabeça
tem que deitar fora esses pensamentos e substituí-los pelos pensamentos de Deus. Lê lá aquela passagem que é onde diz que renovai Sim. a vossa mente. Sim, Romanos 12. Romanos 12. Então diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Exatamente. Veja bem o que é que a Bíblia diz. Não vos conformeis com este mundo. Não aceite aquilo que o mundo diz. Seja criterioso. Hoje há um grande movimento em toda a parte do mundo acerca das notícias que ouvimos da mídia, jornal, etc. Porque desde o Trump, que foi aqui uma bomba, quando ele começou a dizer que eram fake news, que era de propósito, falavam de propósito de mal para tal, e é verdade. Então o mundo tem muitas ideias que não são verdadeiras. E conforme o país, conforme a nacionalidade da pessoa, assim há aquele castelo. Mas, de um modo geral, o que as pessoas pensam é isto. Eu tenho que ter um emprego e estou dependente do salário do meu patrão e, portanto, se há crise estou tramado, se não há salário porque o patrão, coitado, também foi à falência, eu também estou falido e etc, etc. Depois, esta pessoa ouve falar de um Deus religioso, na verdade, que não faz sentido, com Jesus ao colo da Maria, parece que Jesus continua a ser pequenino, e daí vai, e dizem-se coisas que a pessoa não entende. E isso é outro castelo que a gente também vai ter que falar. Mas, quando a pessoa, pela primeira vez, começa a ouvir dizer que há uma lei que funciona sempre, porque é a lei de Deus, funciona quer a pessoa já esteja muito mal ou muito bem, é uma lei de Deus, Deus não mente, não falha, a pessoa fica baralhada, a pessoa fica assim, puxa, mas é mesmo verdade? Então, a pessoa fica a pensar, se eu no mundo vou comprar uma coisa e gasto, agora Deus, ou a Bíblia, ou o apóstolo, ou o pregador está-me a dizer para eu dar primeiro para a igreja, puxa, aí eu não sei, está a ver? É a dúvida que vem. E o diabo alimenta esses pensamentos, depois, tu tens de ter cuidado, isto não é bem assim, não vai funcionar para ti, às vezes dá, outras vezes não dá. Estás a ver? O diabo vem com iec. Sim, o diabo faz de conta que ele quer que a pessoa pense que isto não é uma lei. Que às vezes acontece, outras vezes não, nós sabemos bem Até como. há crentes que pensam que isto os dizem não é para hoje, depois se a escrever que a gente já... Quer dizer, nem vale a pena estar a responder mais, porque a pessoa não quer, não dá. Para que é que vai dizer que acha? Bem, mas a pessoa fica com esses pensamentos, que é do diabo. Já no início, o diabo vinha com o iec a Eva. Com dúvidas. As dúvidas. Sempre com dúvidas. Uma das táticas do diabo é trazer dúvidas. Será que vai dar? Não, não vai dar. Deus disse isso. Não é bem assim. Como é que foi essa guerra que o diabo fez a Eva? Sim, ele chegou lá a Eva, né? Então ele vem assim mansinha. Diz, então, é assim mesmo que Deus diz que não podes comer de nenhuma árvore aqui, né? Ele nem disse, olha, isto é assim, não faça isso. Não, ele vem assim de uma maneira que ela dava ouvidos. Entretanto, ela diz, não, é isso que Deus diz, não é nada disso. Podemos comer todas as árvores, só esta árvore mesmo. Porque se nós comemos desta árvore, então Deus diz que vamos morrer. Entretanto, o diabo diz, não é nada disso. Então, tu não sabes, se tu comes essas árvores, tu vais ser como Deus. Pronto, então, quer dizer, O diabo, sempre, uma das táticas velhas do diabo é trazer dúvidas. Será que vai dar? Não. Tu estás aflito, paciência, tu tens que aguentar. Tu, aliás, não és ninguém. Essa coisa que os pregadores estão para aí a dizer, eles querem te roubar. Pois, eles têm uma segunda intenção. Tem uma segunda intenção. Depois até houve aqui há uns tempos atrás uma pessoa que dizia, isto é tudo mentira, isso é fabricado. Você tem alguém que anda a escrever histórias da carochinha. Bem, não. Esses pensamentos são pensamentos do diabo. E quando a pessoa está nesses pensamentos, terá um castelo que diz, isso é impossível. Então, a Bíblia diz, tu tens que
renovar o teu entendimento, substituir esses pensamentos que são do mundo, que são o que anda por aí à face da terra, pelos pensamentos de Deus. Porque os pensamentos de Deus são muitíssimo mais altos que os nossos. Está a ver? Então, qual é o pensamento de Deus? Que se eu semear, eu vou colher. É? E, portanto, esta lei é mega importante. Há uma passagem bíblica que vem em Mateus 6:33. Queres a Bíblia? Sim, Também. que é a minha Bíblia. Mateus 6:33, né? Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que colocar em primeiro lugar da nossa vida o reino de Deus e a sua justiça. E depois todas essas outras coisas, Deus vai tomar conta de nós. Vai nos Nós dar. temos ouvido muitos testemunhos e eu vou até explicar em mais em pormenor aqui uma coisa que tem a ver com esta passagem bíblica. Uma pessoa recebe um dinheiro, salário, uma venda, uma bênção, seja o que for. A primeira coisa que a pessoa deve fazer para realmente ter direito às bênçãos de Deus é, antes de gastar aquele dinheiro, ele honra a Deus Sim. com os seus dízimos. Porque então, em Malaquias, Deus disse, então Deus abre as janelas do céu Sim. e derrama sobre nós uma bênção tal que dela vem a maior abastança. Então, quando nós andamos com Deus e antes de gastar o dinheiro, seja onde for, honramos primeiro a Deus, porque também temos que honrar o dono da casa, pagando-lhe a renda. Temos que honrar o contrato da luz, senão ficamos sem luz e por aí fora. Mas antes disso, honramos a Deus. Sim. O que é que sucede? Tudo o resto nos é acrescentado. Sim. Porque se nós honramos a Deus, então Deus vai honrar a nós. Ele vai estar ao nosso Certo. lado, vai nos ajudar. Ele Porque vai quem fazer que eu as puser em bênçãos venham. primeiro lugar, Deus vai dizer assim, então vai lá pedir ajuda a Ele. Sim, é isso. Está a ver? Pois, outra coisa importante no que toca a finanças é o seguinte. Todos nós, crentes, descrentes, temos um pedestral. É como uma estátua. Um lugar onde pomos uma coisa que achamos que é o máximo. Ou uma pessoa que achamos que é o máximo. Sim. E, portanto, a nossa vida e as nossas regras são sempre em função dessa coisa. Por Sim. exemplo, uma pessoa que põe no pedestral o futebol, ele vai sempre pôr o futebol em primeiro lugar. Sim. E se hoje ele diz uma coisa e amanhã diz outra, é mesmo assim porque depende do futebol. Os políticos é isso que fazem, está a ver? Porque é que eles passam a vida a dizer uma coisa e outra e mentem, etc. Porque no pedestral dele está o dinheiro. E a posição, a glória, a fama, principalmente o dinheiro. E, portanto, se hoje diz que é para a direita, também diz para a esquerda. Mas nós... e depois as pessoas pensam que a sua posição financeira, a sua situação financeira, depende do tal coisa, ou daquela pessoa, ou então do seu emprego, ou então da sua fábrica. Então, quando se trata de dinheiro, no pedestral está lá o meu emprego. Eu tenho um emprego espetacular. Lembram que havia um jovem que até queria ser missionário, mas os pais fizeram uma guerra desgraçada e o rapaz não aguentou e foi atrás da conversa dos pais. Então, porque o pai tinha um amigo, não sei onde, no banco, e ele ia para um banco de primeira classe, pá, aquilo é que era uma coisa garantida. E o rapaz lá foi, porque senão o pai ficava triste. Outro problema, pôs o pai à frente de Deus. E eram crentes, tanto o pai como eles, o bando, desculpa a expressão, um bando de palermas. Conclusão, o filho vai para o banco, o pai todo contente, tinha ali um emprego e tal, o banco vai à falência, perdeu o emprego. Pronto. E depois foi ter connosco, porque estava arrependido. Não, eu não quero uma pessoa dessas, como missionário que hoje é um ioió, hoje quer. Ele não está arrependido de não ter vindo para a sua chamada, ele está arrependido é que ele perdeu o emprego. Sim. Porque há muita gente que quer ser missionário porque não tem emprego. Ser missionário não é emprego, é uma chamada.
E é engraçado que nós já tivemos também situações muito engraçadas. Missionários em que o pai tinha uma reforma, mas assim, de não sei quantos milhares de euros por mês. E então, ele e a mãe eram uns crentes deslavados. E quando a filha decidiu que quer ser missionária, aquilo é que foi uma guerra, porque não foi para isto que eu te eduquei, porque tens um curso de sei das quantas, mas ela, não, lá foi. A certa altura. O pai achava que a miúda, e estava sempre a perguntar quanto é que ela ganhava. Porque ele sonha que a gente recebe pouco, a gente está aqui para ter negócios. Além disso, os missionários têm casa, têm carro, têm isso tudo. Bem, um dia não é que o pai vai pedir emprestado à missionária. Como é que é possível? E eu disse assim, lá está. Aquele homem recebe uma fortuna todos os meses. Mas quem não tem Deus, vem o diabo e lhe rouba. Sim. Nunca chega. Pois não. Porquê? Porque não é a quantidade. A ver? E nós conhecemos, ver a história de vários atores famosos de Hollywood que dizem a mesma coisa. A pessoa ganha uma fortuna, mas fortunas grandes, está sempre teso, está sempre em dívidas. E depois vem uma miúda que é missionária e ainda lhe vem pedir dinheiro emprestado. Estou-me a lembrar para dizer o quê? Que nós não podemos ter confiança no dinheiro. Porque é assim, há pessoas que dizem assim, Deus para me abençoar tem que pôr dinheiro no banco, porque senão não sou abençoado. Mas quem é que lhe disse isso? Eu não conheço esse versículo. A ver? Deus pode muito bem suprir as suas necessidades sem te dar dinheiro nenhum cash. Nenhum. E ficas muito melhor do que se andares aí dependendo de um salário que sei lá o quê. Estou a falar bem? Sim. Portanto, tudo isto são conceitos muito importantes quando se trata de dinheiro. Porquê? Porque saber olhar para o dinheiro como Deus olha, saber gerir o dinheiro como Deus diz para a gente gerir, é que está o segredo. Quando a pessoa põe confiança na sua reforma, quando põe a confiança no seu negócio, no seu salário, ele está sujeito a tudo e mais alguma coisa. Ele está sujeito a que aquilo fique no chão. Está sujeito a que aquilo desapareça. E depois ele não sabe viver de outro jeito. E quando é crente, é uma tristeza. Então ele anda na igreja e não aprende. A ver? Então, quando nós somos crentes, aprendemos as leis de Deus, voamos acima de todos os obstáculos. Porque fé é uma força, agora vamos dizer, semelhante a um avião, que supera a lei da gravidade, que anda por cima dos obstáculos, das guerras, dos rios, dos mares. Ninguém está a dizer que não existem estes problemas, mas a gente anda por cima. Porquê? Porque fazemos o que Deus diz. Certo? Portanto, quando eu estou a falar assim, eu estou a injetar segredos de fé no seu coração. Muita gente, muitos crentes, não quer dizer que nós somos campeões, mas lá fora há muita gente que não sabe estes segredos e não sabe olhar para o dinheiro como deve ser. A ver? Porque Jesus dizia assim, aquele que ama, como é que era? Não é aquele homem rico... Sim, aquele que confia nas suas riquezas. Aquele que confia nas riquezas. É difícil entrar. É difícil até entrar no céu, porque ele está a confiar nas riquezas. A ver. Havia um homem muito rico, que era jovem. Vai lá em Marcos, ou 10, ou assim. Bem, então foi ter com Jesus com uma lenga. Ai, Jesus, eu gosto de ti. E o que é que eu hei de fazer para herdar o céu? Porque eu já faço isto, aquilo, aquilo outro, não sei o que, não sei o que. Bem, Jesus olhou para ele e disse, esta pessoa parece que tem um bom coração, um futuro, Sim. Eu vou amá-lo. Olha, larga tudo e segue-me. Que escândalo. Eu estava a pensar que Jesus vai me dar mais carros, mais casas, mais dinheiro no banco. E os discípulos disseram, então, eu também era rico, eu era um homem de negócio próspero. E Jesus disse... Diz quão dificilmente entra no reino de Deus os que têm riquezas. Porque
E depois disse, porque os que confiam nas riquezas. Porque não é o ter dinheiro, Sim. é os que confiam no dinheiro. É. Há muita gente que não tem dinheiro nenhum. E confia, quer mais. E a gente tem dinheiro e é a mesma coisa. E depois há gente que tem dinheiro que não quer saber. Não quer saber. Eu lembro de uma história que um grande homem de Deus, coreano, se não estou erro, contou que é assim. Havia um homem muito rico. E então ele tinha um negócio de Sal? fazer sal, vender sal, e ele estava super rico. Bem, um dia veio uma tempestade terrível e a água inundou toda aquela zona e o sal derreteu-se. Claro. Então, ele queria se matar. E alguém falou a este grande homem de Deus, que aquele homem pronto e tal, e ele foi lá falar com ele. E disse que ele não precisava nada de matar, que Deus é bom, que é amigo dele, que Jesus é o caminho, que tal, e o homem converteu-se. Sim. O homem converteu-se, ficou muito contente, começou a vir à igreja, e Deus lhe deu uma segunda chance, e ele ainda Sim. ficou maior, Sim. todo feliz. Passado um tempo, veio outro temporal ainda maior, e ele ficou com aquilo tudo inundado. E este pregador pensou, é melhor ir lá ver como é que o homem está. Pois, ele deve estar outra vez Outra lá vez fundo. embaixo. Estava ele todo embaixo, parecia que estava embaixo, calado, sereno. E o pregador pensou, pronto, lá vai ele querer matar-se outra vez. Então, irmão, como é que vai? Vai, tudo bem. Ele pensou, pirou. Deu-lhe um demais. badagaio. Vai mesmo, sim, vai, tudo bem. Mas, ô, irmão, você perdeu tudo. Sai depois. E depois, como é que você vai viver? E ele diz assim, ó pastor, então você já me ensinou a primeira vez. Não me esqueci. Deus vai-me dar a segunda chance, a terceira chance, e cada vez vou ser maior. Sim. Porque eu agora ando com Deus, eu confio em Deus, Sim, não estou a confiar no sal. não estou a confiar no meu negócio. Que testemunho maravilhoso. Está a ver? Que testemunho maravilhoso. É assim. Depois, as pessoas também têm que aprender segredos de dinheiro, que é assim. Dentro da casa de Deus, há várias, vamos dizer assim, chamadas. Abre aí em 1 Coríntios 12. Há várias chamadas. É? Diz assim, 1 Coríntios 12, acerca dos dons não quer, irmãos, que seis ignorantes. Há gente que é ignorante. Mas pronto, eu também já fui. E depois diz que há diversidade de dons, dons do Espírito, mas o Espírito Santo é o mesmo, claro. Há diversidade de ministérios, né? Nós somos um ministério, Igreja Maná, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas Deus é que é o mesmo que opera tudo em todos. E o Espírito é que escolhe e reparte o que quer com quem quer. Muito bem, então, mais adiante, ele diz que nós somos como um corpo e que num corpo há as pernas, há os braços, há os rins, há o nariz e tal. E que Deus coloca cada um de nós onde Ele bem entender, então se nós estamos num lugar é para operar ali. Por isso é que diz aqui diversos tipos de operações. E depois é que Deus diz que a uns, onde é que diz isso? Se o olho e tal. A uns pôs Deus na igreja em primeiro lugar, apóstolos, depois profetas, de tal. Ou seja, depois o que é que Deus faz? Olha para a igreja, para o pessoal todo, que ele juntou e diz, eu escolho aquele para ser um músico, para ser intercessor, para ser um empresário, para ser o pregador. Então, nós ficamos com uma unção, capacitação para fazer uma coisa que aos outros é difícil. Está a ver? E quando se trata de dinheiro é a mesma coisa. Quando um homem de negócios entrega a vida a Jesus, começa a andar com Deus, ele tem que entender que ele já não é um homem de negócios qualquer, mas ele recebeu uma chamada de, vamos dizer assim, fazer dinheiro para ajudar a Deus. E, portanto, é absolutamente normal que ele veja montes de dinheiro. E quanto mais fidelidade ele tiver, quanto mais ele entender a sua chamada, mais dinheiro ele faz, porque ele sabe que é Deus que lhe proporciona isso, para ele trazer mantimento para a casa de Deus.
E depois tem os irmãos normais e depois tem os pregadores. E nós, pregadores, vivemos noutro ambiente completamente diferente. E, portanto, quando estamos a falar de dinheiro, não há uma regra fixa. Por exemplo, os missionários, os pastores, não são empregados. Era o que faltava, nós sermos empregados, bem, era um espírito de mercenário. Mercenaria. Havia um certo Ambrósio, há muitos anos atrás, que dizia que tinha chamada, lá treinámos e parecia uma boa pessoa, depois mandei não sei para onde, por acaso sei, mas não digo, e ele queria saber quais eram as regalias, quantos dias de férias, como é que era, que tipo de carro. Eu olhei, você está a gozar comigo, não é? Não, eu quero saber. Isto é um emprego, isto é um negócio, isto é o quê? Então o que é que a igreja promete? Promete trabalho, e então sim, condecorações. Quais condecorações? Insultos, perseguição, maldade dos anticristos. Fugiu. Mas... Porque ele não percebe, ele estava a olhar para a igreja como um negócio. Mas não é negócio, é uma chamada. Na verdade, em primeiro lugar, tinha o dinheiro. Eu queria dinheiro. Quer dinheiro? É dinheiro, é sempre Quanto dinheiro. é que se ganha? Nada. Não ganha? Não ganha nada. Então, mas os outros passam fome? Não. Então como é que eles vivem? Não tem nada a ver com isso. Portanto, o dinheiro, na verdade, acaba por ser muito espiritual. Porque nós sempre gastamos o nosso dinheiro, isso é outra grande área, gastamos dinheiro com quem mais nós amamos. Com quem mais nós amamos. Com aquilo que nós mais gostamos. Se eu gosto de Deus, quero dar cada vez mais para Deus. E então, entramos nessa luta. Nesta luta da fé. Bem, por último, quer dizer o seguinte. Quanto mais você entender esses assuntos de fé, de Deus, de dinheiro, mais Deus vai conseguir, olha isto, usar-se de si financeiramente. Quanto é que você aguenta que Deus lhe dê? É isso que eu quero saber. Há irmãos, se Deus lhe desse 100 mil euros, ele se calhar despistava-se. Já tivemos irmãos assim. Agora Deus me falou que este dia é para eu comprar uma casa lá não sei onde, mas tem lá a igreja. Não, mas Deus já sabe. Não. Há irmãos que vão até meio milhão, 1 milhão. A ver. Quanto é que Deus pode confiar em ti ou em mim? Está a ver? É isso que cada um de nós pode perguntar. Quanto é que Deus pode confiar em mim? Está a ver? Agora, eu repito, temos que, acerca dos dons, não sermos ignorantes, porque Deus, por vezes, usa-se de irmãos ou de empresários de uma maneira, com missionários de outra, com aquele de outra. Deus é que sabe. Ele é que sabe. Mas quanto é que nós podemos aguentar? Está a ver? Porquê? Deus vê os nossos corações. Quando Deus tirou o povo da escravatura, abriu o mar vermelho, derrotou como é que chamava? O faraó, depois fez-los passar de propósito pelo deserto, uma data de tempo. Mas antes, Deus tirou dinheiro dos egípcios, ouro, e pôs dinheiro na mão dos israelitas. Sabe o que é que ele fez? Fez assim uma coisa inédita. O patrão pegou em ouro. Imagina o teu patrão pega em ouro e vai pôr em tua casa. Já pensaste que coisa mais extraordinária? Foi o que Deus fez. Então, foram, quando estavam no deserto, o Moisés foi à montanha estar uns dias com Deus para receber instruções. O que é que eles fizeram? Usaram o ouro para fazer idolatria.
para se embebedarem, para dormir uns com os outros. Um forrobadó. Mas, claro, Moisés ficou chateado, Deus ficou chateado. Para que é que era esse ouro? Por que é que Deus pôs ouro na mão de todo crente? Para eles construírem a casa de Deus. Para quê? Para que eles estivessem com Deus na casa de Deus. Para que eles viessem a tempos certos, estarem com Deus e por isso serem abençoados sempre, todos os dias. Acerca dos dons, das coisas de Deus, não quero, irmãos, sejam ignorantes. Então, o dinheiro é muito espiritual. A gente quer dinheiro para quê? Acima de tudo. É para comprar não sei o quê? Ou é para servir a Deus? Olha aquele testemunho daquela irmã que queria comprar uma casa maior para ter um grupo familiar. Sim. Foi logo. Porquê? O coração estava certo. Deus disse, é isso mesmo. Mas imaginamos que ela queria uma casa com não sei quantas piscinas, que é para fazer festas de forrobodó, depois ia à igreja ao domingo. Você acha que Deus ia lhe dar um dinheiro para isto? Não. Portanto, qual é a motivação? Ou seja, repetindo, quando estamos a falar de dinheiro, nós na Igreja Maná já aprendemos e temos aqui montes de testemunhos de que a lei de semear para colher funciona. Mas, agora eu estou-lhe a dar mais ingredientes, mais leis, mais outras coisas que quanto mais você souber e operar aí, mais Deus vai poder confiar coisas em si. Estás a ver? E Deus quer. Porquê? Porque, na verdade, nós estamos numa guerra tremenda entre Deus e o diabo. E Deus está-nos a dar um privilégio, um monstro, de sermos servos dele e amigos dele. Porque a riqueza verdadeira não é esta. Isto aqui, você não leva nada daqui, nada, nada, nada. Só há um ouro que se pode levar daqui, que é as almas que ganhamos para Jesus. Inteligente é uma pessoa que vê isso. E, portanto, o fascinado, fica ali amarrado com o fascínio das outras coisas. O diabo é uma das táticas. Fascínio, agarra, quero mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. Portanto, o dinheiro é muito espiritual. E quanto mais nós andamos com Deus, temos o objetivo de conquistar pessoas para Jesus, mais Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Sim. Uma coisa é certa, Deus supre sempre todas as necessidades. Posso ver, amém? Amém. Temos o caso, olha outro caso bonito que para acrescentar esta história, que é o seguinte. Havia um rapaz chamado José, eu chamo-lhe José do Egito. Então ele era jovem, era o mais novo e, devido a várias coisas, os irmãos queriam matá-lo. Então puseram num buraco tão fundo que o rapaz não conseguia sair e foram-se embora. Deus, que é Deus, que vê todas as coisas, fez com que viessem uns mercadores, uns homens de negócios, e vissem o rapaz, pegassem no rapaz e venderam o rapaz ao Potifar. Era Potifar que ele chamava, não era? Sim. Que era um oficial do exército. O José pensa que ele ficou azedo e tal. Não. Logo ele venceu essa matéria. Não contente com isso, o que é que o diabo fez? Usou-se da patroa, uma bonitaça lá do sítio, dorme comigo, e ele nada, dorme comigo, até que conseguiu enganar o marido, dizendo que ele tinha tentado, o rapaz tinha tentado levar para a cama, ele é mesmo um péssimo no rapaz, foi preso. Naquela altura, quem fosse preso não saía de lá, morria na prisão. Mesmo assim o José não ficou ofendido. Veja só, eu afinal julgava que tinha uma chamada de Deus, e é só desastres, passei fome, queriam me matar, agora estou na prisão. Qual telemóvel, perfumezinho, nada, nem vê-lo. Sapatilhas novas? São. O quê? Gambas? Ratos. Ratos vivos. Pensa que ele estava chateado com isso? Não. E por isso, às vezes, Deus nos faz passar por testes para ver quanto é que nós aguentamos.
E de repente, que Deus é um Deus de repente, tirou da prisão, do pior sítio do mundo, e colocou acima de tudo. E aí ele ficou o número 2 do maior império da altura. Mas ele ficou com o dinheiro, pôs dinheiro na Suíça, serviu o seu rei, nunca foi desonesto, sempre andando com Deus. Estava a faca e o queijo na mão. E quando mesmo vieram os irmãos que lhe fizeram aquela maldade, ele não só lhes perdoou, louvou a Deus. Porque então ele entendeu. Deus fez-me passar por isto. Estas tribulações, estas dificuldades para me aperfeiçoar e eu poder aguentar glória sem cair, fama sem cair, para aguentar as coisas do sexo sem cair e dinheiro sem cair. E assim Deus conseguiu usar-se do José do Egito para salvar uma nação incrédula e salvar os crentes. Então, é isso que Deus tem para cada um de nós. Todos nós temos uma chamada. Todos nós temos uma chamada. E às vezes a chamada não é só uma coisa, é várias. E nós somos chamados para ajudar os de fora, mas também ajudar os de dentro. Que às vezes há irmãos que ainda não venceram. E portanto, tudo isto junto, tudo somado, faz uma fé que vence o mundo. Faz uma fé de Deus, pensamentos de Deus, não é os castelos da mente. E por isso, agora voltamos ao início àquela lei de semear para colher. Quando nós entendemos estas coisas e entendemos, puxa, eu sou um servo de Deus, eu vou honrar a Deus, vou ajudar a Deus a irmos mais longe, a termos mais canais, mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. Deus vai olhar e dizer assim, deixa-me ver mais um tempo para ver se eu lhe consigo pôr na mão mais ferramentas de trabalho. Dinheiro é ferramenta de trabalho para servir o Senhor. Posso ver, amém? Amém. Antes mesmo de semear, Senhor Jesus, eu te peço que coloques no nosso coração, na nossa mente, os teus segredos, a tua vontade, para que tu te uses de nós, para ganharmos pessoas para o teu governo, para o teu reino, para subjugar o diabo, libertando as pessoas que estão cativas pelo diabo. E, Senhor, agora que vamos recolher mais uma oferta, eu tenho a certeza, Senhor, que muito empresário até que nem é da igreja. Eu vejo que até muçulmanos, porque Deus não tem rótulos. Eu vejo pessoas que tiveram uma vida perturbada, mas acabaram com um monte de dinheiro e agora estão arrependidos de muita coisa e dizem, não, eu quero ajudar a Deus. E você, ao ver esta placa, vai saber como você pode aplicar esta oferta. Aonde? E Deus vai abençoá-lo. Vai abrir novos horizontes. Vai usar-te assim, que é uma grande honra. No nome de Jesus. Amém e amém. Ponham a placa. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres colher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiseres colher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que
que Jesus ensinou para tu vencer. Amém, amém, amém. E agora vamos entrar diretos com o Bispo David de UK, Inglaterra, Londres. Alô, Londres. Olá a todos, eu queria agradecer a oportunidade de poder também compartilhar aquilo que está a passar aqui no Reino Unido. Bem, desde que esta situação da pandemia começou, foi de facto um grande choque. As igrejas terem fechado, as pessoas terem de ficar em casa, mas aquilo que nós vimos através do programa do Apóstolo, Basta Crer, foi algo de sobrenatural, seria aquilo que já estamos habituados, mas foi algo fora desses padrões a que já estamos habituados, algo extraordinário. Porquê? Porque em vez de nós vermos uma contração, uma diminuição na igreja, nós vimos um aumento, mais pessoas, vimos avivamento. Vimos também a unção de Deus a manifestar-se como nunca. Mesmo assim, à distância, os testemunhos sucedem-se. Porquê? Porque nós vimos, por exemplo, pessoas que estavam em coma, cujos amigos telefonaram a pedir ajuda e logo no dia seguinte foram curados. Pessoas, até inclusive irmãos, que foram atacados. Inglaterra é um dos países mais atacados pelo vírus, cerca de 50 mil mortos. Mesmo irmãos que ficaram com os sintomas do vírus, ao verem o programa, ficaram curados. O que é que nós vimos também? Vimos um avivamento a nível de evangelização. Todo o povo super empolgado a evangelizar, a enviar links, a convidar pessoas. E com isso nós vimos, em vez de vermos um decréscimo, seria o esperado, depois que nós estamos a ter as reuniões, nós estamos a ver um aumento de presenças ligados ao programa do Apóstolo, também nos grupos familiares. Estamos a ver também pessoas novas que se estão a juntar, a pedir consulta pastoral, a fazerem cursos, e já temos uma lista bastante grande de espera para os batismos. O que é que eu queria dizer também? Queria dizer também que estamos a ver o porquê do Reino Unido ter sido um país tão afetado. Porque, na verdade, já estão a abrir o futebol, estão a abrir lojas, mas ainda não abriram as igrejas, e por isso nós estamos numa batalha. Todos os irmãos estão na intercessão para a abertura das igrejas. Vemos também o seguinte, que durante esta situação, com a evangelização, o avivamento na evangelização, as pessoas que se têm juntado a nós são até pessoas de outros países, que se têm juntado aos grupos familiares, às reuniões, ao programa, pessoas que já diariamente estão a assistir ao programa do Apóstolo, estão fidelizadas no programa do Apóstolo, pessoas que outrora nem sequer vinham à igreja. Então, com isso, a grande lição que estamos a aprender é acerca de autoridade e submissão. Estarmos no rio de autoridade. Não é tanto aquilo que a gente faz pelo nosso esforço, não é tanto porque, aliás, não estamos a ter reuniões, não estamos a fazer aquilo que antes fazíamos, mas não é aquilo que nós fazermos, é estarmos ligados à nossa autoridade, estar ligados ao nosso apóstolo, e Deus faz tudo o resto. É um mover que é de Deus, nos milagres, nas maravilhas. Queria compartilhar também alguns testemunhos na área financeira de vários irmãos, alguns compartilharam testemunho também para o Basta Crer, que viram na sua empresa muita gente ser despedida, mas eles ficaram, uns foram promovidos, outros foram aumentados, houve até pessoas que receberam o dobro do ordenado, e tudo isso para a glória de Deus. Então, finalizar dizendo que realmente este programa está a ser o nosso maná. Estamos a passar por um deserto, sim, na verdade um deserto até na economia. Nós estamos a ver isso, o nosso apóstolo está a falar. Mas Deus está a providenciar o maná e a nós nada falta. E enquanto que no mundo estamos a ver crise, problemas, nós estamos a viver, a experienciar um avivamento como nunca através deste programa do Apóstolo. Então, bem-aja a todos e um abraço. Então, um abraço aí para o David e para os nossos bispos e pastores, missionários e irmãos, e sempre em frente com Jesus, porque realmente
Deus está a fazer uma coisa extraordinária. Eu agora quero falar sobre mente, campo de batalha. E talvez pudéssemos ouvir uma musiquinha para alegrar o nosso coração. Sabe, é uma musiquinha que... vivendo em fé. Já vimos, não é? Já vimos ou não hoje? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Essa também é muito boa. Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Maravilha. Então, eu tenho aqui um livro que é Mente, Campo de Batalha. E o objetivo deste livro é explicar que o que você pensar é isso que você vai ter. Se você pensar errado, vai fazer coisas erradas. Deus ensinou um grande segredo a Josué, que foi o sucessor de um homem de Deus gigante, que era o Moisés. Então ele disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, a Bíblia. Não fales o que tu vês, fala, como cantamos aqui, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso, eu tenho, etc. Depois ele disse, medita nele dia e noite, não é só às vezes. Pensa nele, ocupa a tua mente com os pensamentos de Deus, para que tenhas cuidado em fazer conforme a tudo quanto ele dá escrito, porque então prosperarás o teu caminho. Então, aquilo que pensamos, aquilo que deixamos entrar nos pensamentos é mega importante. Nós, só estou a fazer uma breve revisão daquilo que já falámos, a Bíblia ensina que nós somos um espírito. O nosso Deus é espírito e Ele diz que nos fez à sua imagem e semelhança. Temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. Quando nós morremos esta morte que conhecemos, de ir ao funeral, etc., a pessoa não desaparece, sai deste corpo e vai para outro sítio. Quem tiver Jesus vai para o céu, quem não tiver vai mesmo para o inferno, ponto final. Não acredito. Não faz mal nenhum, acontece na mesma. E a alma é o quê? É um centro onde nós tomamos conhecimento, guardamos pensamentos, conhecimentos, etc. Ao mesmo tempo, temos a nossa vontade própria, podemos obedecer ou não a quem quiser, inclusive a Deus, todavia vai ter consequências e depois, quando acabar este tempo aqui na Terra, acabou-se. E temos, já disse, então a nossa alma é como se fosse um computador que a gente compra, vem com um disco rígido, não sei quantos megas ou o que é, e vamos ocupando com ficheiros, com vídeos, sei lá. Ora, quando nós nascemos num certo país, numa certa época, com certos pais, e, portanto, desde criancinha, desde bebê, vai sendo gravado na alma do bebê, da criança, do adolescente, as ideias da família, do país, daquilo que ele lê, daquilo que ouve, daquilo que ele estuda, daquilo que ele vê na televisão, etc. E o que acontece muitíssimas vezes é que essas ideias são do mundo, muitas vezes até são do diabo, outras vezes são dos anticristos, e, de um modo geral, o mundo jaz no maligno e, portanto, não põe ideias que é de andar com Deus, antes, pelo contrário, põe outras ideias. E, por causa disso, muita gente sofre. E, portanto, a Bíblia fala que nós temos como que castelos na mente. Diz aqui, é verdade, comigo está aqui o Bispo Adriano. Olá, Adriano, tudo olá, bem? Apóstolo, olá a todos. Estás vivo? Estás acordado? Estou excelente, estou muito Estás bem. excelente. Então, onde é que diz 2 de Coríntios 10? 3. 2 de Coríntios 10, 3, olha aqui a minha Bíblia velhinha.
2 Coríntios 10:3 diz: andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas para destruir fortalezas, castelos, ideias, conceitos. A ver? Destruindo os conselhos, ideias, conceitos e toda a altivez, tudo aquilo que é altivo contra Deus, tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que é arrogante, tudo aquilo que é desafiando as autoridades de Deus e por aí fora. E levando cativo o entendimento, a mente, os pensamentos, à obediência de Cristo. Então, eu gosto de pensar num cavalo selvagem que anda aí à solta, vai para onde quiser ir, e assim é também a mente de muita gente. Pensa de qualquer maneira. Uma senhora uma vez dizia, o que me vem à cabeça é o que eu falo. E era uma senhora de certa classe social, uma senhora bonita, bem vestida, e depois dizia cada parvoíce. E eu disse, minha senhora, então a senhora anda a dizer assim, o que vem à cabeça é o que eu falo. Bem, uma tontaria, nem sabe que isso é um disparate. Mas seja como for, muitas vezes o que se passa na nossa mente são ideias nossas, outras ideias são impostas pela sociedade ou por outras forças que nos querem influenciar. Por exemplo, no mundo da propaganda, eles sabem muito bem como influenciar as pessoas. Eles usam imagens, falas, músicas. Por exemplo, você sabia que você vai a um shopping e numa música tem, numa loja tem música suave. Objetivo, você sentir-se bem e ficar lá mais tempo. E nota, é agressivo, é dinâmico. É para você comprar e ir-se embora para poderem vir mais pessoas. Você sabia que isso tudo é estudado? Você sabia que há músicas que são muito trabalhadas por psicólogos? Quem diz isso diz imagens. Porque, para quê? Para levar a pessoa para onde eles querem. O Hitler usou dessa tática. Os americanos aperfeiçoaram a tática de subjugar a mente com comprimidos, medicina e outras coisas de psicologia para levar os soldados a matar e a fazer coisas abomináveis. Portanto, a mente é o campo de batalha. A mente é onde estava a batalha. Se uma pessoa já está enganada acerca das coisas de Deus, o diabo não vai perder tempo a falar, a fazer guerra a essa pessoa. Ele já está amarrado, já vai a caminho do inferno. Mas se a pessoa está neutra, está indecisa, ou seja, é um crente, a pessoa é um perigo. Portanto, mente é o campo de batalha. Bem, então, eu falei com alguns bispos, dizendo assim, vocês vão preparar-se uns estudos para que a gente fale sobre os diversos castelos que podem ser construídos na cabeça de uma pessoa. E hoje o primeiro castelo é o castelo da religião e relacionado aos ritos e rituais que associam a... Então vamos sentar ali e ouvir-te, vá, fala. Ok. Então eu quero falar sobre algo que está também mencionado no livro do apóstolo Origem dos Problemas, mas neste caso o castelo consiste na associação que é feita entre a política e a religião em determinados rituais ditos religiosos, que são religiosos, e de fé, que são considerados rituais de fé. Nomeadamente, estou a falar de um ato que é praticado por quem é, neste caso, católico, e também outras denominações o fazem com diferentes objetivos e propósitos, que é as procissões. Vou explicar o conceito, digamos assim, o que está por detrás, os pensamentos mais genéricos acerca deste ato, o que ele simboliza, o que é que está por detrás dele, e depois vamos ver o que é que a Bíblia diz. Porque estes castelos são criados pela sociedade, como o apóstolo diz, por influência da família, porque é uma tradição, e vai passando de geração em geração determinados atos religiosos que servem não só para manter a pessoa associada a uma determinada religião ou uma igreja,
mas também para dar força para que o Estado ou as entidades de poder formem um grupo e mostrem que quem pertence àquele grupo está dentro da hierarquia que é normal e socialmente aceite, e se quem não participar destes ritos ou destes rituais é alguém que está errado e que está completamente fora da vontade divina, digamos assim. Então as religiões, as procissões, no caso que estou a falar, na verdade a procissão da Igreja Católica, do cristianismo e do católicos, anglicanos e também ortodoxos, deriva de algo que já se fazia antes, no tempo dos gregos e dos romanos, em que todas as festas religiosas, como em Portugal existem inúmeras em todas as vilas, cidades, aldeias, freguesias, sempre começavam com uma procissão, uma invocação a um deus. Claro que na antiguidade os gregos e os romanos evocavam o sol, o deus da guerra, outros deuses. Hoje, e é aqui que começa, depois mais tarde vou explicar, um dos erros e uma das coisas que, segundo a Bíblia, estão incorretas, é que nas procissões nós invocamos, ou seja, quem nelas participa, vai evocar e homenagear, venerar, pedir ajuda, súplica a santos, à Virgem Maria e, em algumas poucas, a Jesus Cristo. Sempre mediando esta ação para com Deus, os santos que já estão diante de Deus. Então o que a Igreja Católica fez foi substituir os deuses gregos, romanos, e como uma forma de ajudar o poder político e haver uma simbiose entre o governo romano e a Igreja, porque a dado momento o governo romano aceita os cristãos e forma-se a Igreja Católica Apostólica Romana, em que ela vai pegar em determinados rituais, poderia hoje falar também de Éfeso, mas hoje não é o tema disso, hoje quero-me focar na questão das procissões, e vai buscar esses hábitos que a massa, que a mob, que o povo estava habituado a ter, e substitui esses deuses por santos, por pessoas que representam a fé cristã, que morreram, que estão diante de Deus e que, portanto, têm uma posição de privilégio e podemos nos dirigir a eles nestas procissões para que eles, na sua posição favorável diante de Deus, possam atender à nossa súplica. Então, estas procissões têm uma mistura de mostrar um poder social, político e de classe, porque desde sempre na história de Portugal, basta estudar, os reis, os governantes, hoje temos presidentes, temos ministros, que continuam a fazer exatamente o mesmo. Eles associam-se a uma igreja do Estado, digamos assim, participam nos seus rituais, porque muita gente diz, mas o Estado é laico. Isso significa que nas suas decisões não deve discriminar qualquer credo, qualquer religião e tratar todos por igual. Mas sabemos que não existe laicidade no Estado, ou seja, as pessoas não são proibidas de professar uma fé ou uma religião, desde que, claro, isso não implique que as suas decisões favoreçam uns ou outros ou os discriminem. Então, o que é que se faz para não ser ilegal? Os membros do poder participam em ritos apenas de algumas religiões. É filmado, é transmitido, é noticiado. Com que propósito? Dizer que esta é a Igreja verdadeira e que quem faz parte do grupo, porque toda a gente quer estar associado com os órgãos de poder, está bem diante de Deus, porque pertence à Igreja Y e está de acordo com os governantes. E isso é perpetuado até hoje. Já vou ler uma notícia onde vamos ver, você pode pensar, isso era no tempo dos reis. Não, vou falar de uma notícia de 2017, portanto não é do século passado, é já deste século XXI. Quais são os propósitos ou por que motivos se fazem as procissões? Pode ser por uma festa, por gratitude, para dar graças a um santo, por um favor, por ter livrado de uma peste, ou por penitência, para pedir clemência a Deus, ou para pedir a Deus livramento sobre um problema que não é porque eu esteja em pecado, mas é porque, pronto, o mundo, a natureza, secas, pestes, fomes. Então, fazemos uma procissão, juntamos todo o povo, todos aqueles que pertencem àquele grupo, e aí é a tal mescla
entre os órgãos de poder e a Igreja, neste caso a Igreja Católica em Portugal, e aqui começa o problema. Você podia dizer, mas eu também já ouvi falar que os evangélicos fazem marchas para Jesus. Eu já ouvi falar que os evangélicos também vão buscar a Deus e que se juntam para interceder e fazem também essas manifestações de fé públicas. Exatamente. E você pensou bem, marcha para quem? Para Jesus. A questão nestas procissões, e é aqui que passa daquilo que nós chamamos de uma doutrina verdadeira para uma falsa doutrina, é que eles não vão invocar Jesus. Eles, nestas procissões, eles vão homenagear, porque os católicos dizem que não adoram os santos, eles não adoram os santos, eles veneram os santos, louvam os santos, prestam um culto aos santos, mas que só adoram a Deus. Se for a um dicionário, que é uma coisa que está disponível a toda a gente, vai ver que sinónimo de venerar é adorar. Portanto, é apenas um jogo de palavras, porque na verdade, num coração, eles adoram. E nestas procissões, eles não vão buscar Jesus. Eles vão invocar São Pedro, Santo António, São João, a Virgem Maria. E a Bíblia é muito clara, e agora vou começar a citar alguns versículos, porque as pessoas podem pensar, mas o que é que a Bíblia diz? 1 Timóteo, capítulo 2, eu não trouxe Bíblia, mas vou aqui pegar nesta Bíblia nova, tentando não a destruir. Eu sei de cor, mas é só porque vocês vejam que é a mesma Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há outro. Portanto, quando as pessoas dizem que vão buscar um santo, pedir apoio a um santo que está lá no céu, porque a Bíblia diz que está sentado no trono com Deus, os santos que já foram para o céu, que estão lá diante de Deus, e que ele, então, em vez de pedir ajuda a Jesus, que é o que é bíblico, vão pedir ajuda a santos. Eu já vou ler e já vou mostrar pela Bíblia também o que é que Deus fala sobre as procissões, aqueles que conduzem as suas estátuas em procissão, e aí o que é que Deus diz sobre o culto, essa homenagem, essa veneração que é feita a essas imagens. Então, em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5 diz, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu por si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então aqui é o primeiro erro. Erro, em termos religiosos, significa pecado. Pecado significa uma desobediência, um incumprimento de algo que Deus estabeleceu. Então, na procissão, com o fim de buscar a Deus, que é lícito, mal é que tem um cristão buscar a Deus, se ele acredita em Deus. Não há mal até aqui, está tudo certo. A questão é que na procissão andamos com andores, andamos com que é aquilo que se leva às costas, em que nem Jesus aparece, e aparece um santo, e a homenagem de toda aquela procissão, que é o início de uma festa. Évora, por exemplo, festa de São João. Em Lisboa, festa de Santo António. No Porto, festa de São João. Ninguém fala em Jesus, porque o objetivo é desviar, tirar Jesus e colocar santos e a Virgem Maria, que mais para a frente também poderemos falar sobre o culto a Maria especificamente. Então as procissões não só estão erradas porque invocam a santos para trazer o favor de Deus, como elas também estão ligadas a algo que Deus proíbe determinantemente. E aqui é aquilo que o apóstolo estava a dizer. Eu nasci em Portugal. E em Portugal, a minha família, os meus antepassados, e se calhar 90% daqueles que vivem em Portugal, fomos ensinados a praticar estas coisas. Pensando que estava certo. Mas a questão é que o que é que Deus diz? Portanto, eu não estou aqui a falar do que a Igreja Maná diz, mas Deus está-se a usar de nós hoje, neste programa, para lhe dizer assim o que é que Deus diz. E em Isaías 45, versículo 20, e mesmo que você tenha uma Bíblia católica, como o apóstolo já mostrou várias vezes, você pode abrir a sua Bíblia aí em casa, ir a Isaías 45, e vai ver o que é que a Bíblia diz em Isaías 45, versículo 20. E depois o outro erro é a homenagear e venerar santos. Também há um versículo bíblico para isso. Em Isaías 45, versículo 20, diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações,
Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. E ainda bem que Deus pôs a palavra imagens, porque eu estive a estudar, e os católicos dizem que não têm ídolos, têm imagens. Então é para vocês. Se vocês não têm ídolos, têm imagens, portanto, ainda bem que Deus sabia que vocês iam transformar estátuas em imagens, portanto, é para quem transporta imagens de escultura. Portanto, Deus diz que é um ato de ignorância, é um ato que não tem proveito algum, aqueles que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Portanto, quando nos dizem ou nos ensinam a fazer esses atos como forma de convencer Deus, fazer Deus agir em nosso favor, carregando em ombros santos, a Bíblia diz que isso não serve para nada. A Bíblia também diz, em Isaías 42, penso, versículo 8, como eles dizem que não adoram, é mesmo, não me enganei. O católico diz que, o catolicismo diz que não se adoram santos, veneram-se. Eu que sou ignorante, não é? Fui a um dicionário e fui ver o que é que significa a palavra venerar. E por coincidência significa adorar. Mas eles definem que a veneração é um alto respeito, é prestar louvor, é honrar essas pessoas que praticaram atos de fé. Agora eu vou-lhe dizer o que é que a Bíblia diz em Isaías 42, versículo 8. Diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, e agora, especificamente, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ora, se você, como eu, já participou, e eu participei até vestido de anjinho, e mais tarde, para pagar promessas, participei, o que é que se faz nessas procissões? Louva-se. A quem? Maria. Louva-se quem? Os santos. E Deus está aqui a dizer que é proibido. Eu sei que para si, como para mim, que toda a vida fui ensinado que isto era uma forma de agradar a Deus, que era a solução para Deus atender às nossas necessidades, então é um castelo na mente. É algo que Deus está a dizer que afinal está errado, que afinal é um erro. E a Bíblia diz, e eu vi o meu pai fazer esta promessa, fazer este sacrifício, honrar esse ídolo, esse santo, carregá-lo em ombros, essa imagem. E sabe, em 1 Coríntios 10, pois você pode ver em sua casa, Deus diz que tudo aquilo que é sacrificado ao ídolo, as coisas que nós sacrificamos para com essas imagens, na verdade sacrificamos, sabe a quem? A demónios. Que por detrás de cada ídolo, de cada imagem que fomos ensinados que representam pessoas de fé, porque isso é outra coisa que eles dizem, não adoramos a imagem, nós adoramos a representação dessa imagem. Invente como quiser. Primeiro Deus proibiu fazer imagens de escultura, seja do que for, nos céus, Deus, os anjos, os santos e na terra, pessoas. Está proibido. Portanto, não é porque eu estudei e estavam a dizer nós não temos ídolos. Deus não proíbe fazer imagens, Deus proíbe fazer ídolos. Não. Eu exorto você a ler a sua Bíblia e o que diz lá é para não fazer imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem na terra. Quando eu ouvi estas coisas pela primeira vez e o meu pai ouviu isto, ele chorou. Eu vi o meu pai chorar porque ele percebeu porque é que tanta coisa tinha acontecido na nossa vida, na nossa família, porque fomos enganados. Agora, como eu disse, isto não tem só um lado religioso que eu acabei de explicar, que Deus já mostrou que está errado. Deus diz que a procissão é inútil, não tem valor algum. Isaías 42 diz que Deus não permite o seu louvor, a glória que só a Ele pertence, seja dada a qualquer santo, a qualquer pessoa, seja ela Maria, São Pedro, São João, que foram santos, e mais tarde podemos falar nisso, mas os santos existem, claro que existem, eu também sou. Até há uma música que eu pareço, que diz que eu não pareço e sou, mas eu canto sempre pareço e sou. Que não tem nada a ver com a nossa justiça, tem a ver com termos sido lavados pelo sangue de Jesus. E isso também está na Bíblia. Será mais tarde, iremos também falar nisso. Então, procissão o que é? É um ato religioso, que pela Bíblia estamos a ver que é errado, mas também serve ainda hoje, para cativar, escravizar, manter a sociedade regulada por um determinado pensamento
cultura, por uma igreja que tem uma parceria com o Estado, em que a igreja participa em rituais do Estado e que o Estado participa nos rituais da igreja. Claro que publicamente e legalmente o Estado é laico. Ou seja, não há nada que diga que eu, tenha que ser cristão, ou budista, ou judeu, ou seja o que for. Mas o que é certo é que de uma forma subtil, subliminar, o que é que acontece? Acontece que as principais figuras da governação e do Estado participam, fazem questão de participar, de serem filmados em rituais como estes de procissão, que são, como eu já mostrei pela Bíblia, proibidos por Deus. Que toda essa homenagem que é feita a esses santos, lá em 1 Coríntios diz que são sacrifícios a demónios. São promessas feitas a demónios. Portanto, como poderemos depois ver mais tarde em Êxodos 20, a consequência é terrível. Traz morte. Traz maldição até à 3ª e 4ª geração, diz a Bíblia, daqueles que aborrecem a Deus. Porque isto é um ato que aborrece a Deus. E eu ouvi dizer que isto era dos reis, que já era uma coisa dos reis, e fui pesquisar e encontrei uma notícia sobre a procissão da Nossa Senhora da Saúde. E quem é de Lisboa já está a saber que isto foi aqui em Lisboa. E num canal de notícias da própria Igreja, está anunciado que em 2017 esta procissão voltou novamente a ser praticada na capital, que é Lisboa, e contou com a participação de quem? Do Presidente da República. E você diz, mas que mal é que tem? O mal que tem é aquilo que nós acabámos de ensinar há bocadinho, que o apóstolo citou. A associação de membros e figuras do Estado continuamente a rituais de uma determinada igreja e somente daquela igreja maioritariamente, o que é que isto está a dar a entender assim? É como a Coca-Cola, não é? Como o apóstolo costuma dizer. Em todos os filmes você vê, até no deserto do Saara, onde não há água para beber, há uma lota de Coca-Cola encravada na areia. É impressionante, que aqui não há mais nada, não há água para beber, não há esgotos, não há carros, não há transportes, mas há Coca-Cola em todos os filmes, em qualquer parte do mundo. Ninguém fala na Coca-Cola, ninguém diz que a Coca-Cola é boa, mas você vê a Coca-Cola em todo lado. E sem palavra nenhuma, você está a passar, ou está-nos a passar uma mensagem de que aquilo é bom, aquilo é verdadeiro. E é isso que acontece. E como eu dizia, esta procissão é um ato de agradecimento por, em determinada altura, Lisboa quando estava cercada por inimigos, rogaram, fizeram uma promessa e se a peste acabasse, eles iriam fazer aquela procissão para sempre. Agora, quem é que aparece nessa procissão? Quem é que é homenageado, levado em ombros, louvado, exaltado, glorificado nessa procissão? Nossa Senhora, Santo António, que é o santo casamenteiro, o São Sebastião e o São Jorge. Se eu perguntar se você é cristão, você vai me dizer que é cristão, claro. E onde é que está Jesus aqui? Em lado nenhum. Porque o objetivo é tirar Jesus do trono e promover uma coisa errada. Com a pretensa ideia de que estamos a buscar a Deus da maneira errada. Através de santos. E são mudos, que não falam, que não ouvem e que não podem salvar a quem clama por eles. Talvez agora você esteja a perceber o porquê do país como Portugal, e se pensar um bocadinho em todos os países maioritariamente ou declarados católicos, porque é que em toda essa parte há tantos problemas, como pobreza, miséria, corrupção, imoralidade, escassez de tudo. Porquê? Porque essas coisas irritam a Deus, ofendem a Deus. E esta associação de membros do poder com atos religiosos desta natureza só tem um propósito: manter o status quo, ou seja, manter aquilo que desde o tempo dos reis sempre existiu em Portugal, que é um conluio, uma parceria entre os órgãos de poder
e a Igreja Católica. Para quê? Para ambos se favorecerem uns aos outros. Para que através da Igreja o Estado possa passar a sua mensagem ao povo e manter a ordem, e para que o povo, vendo que as pessoas de figuras de poder que aparecem na televisão, artistas e todos, participam nestes atos, que esta é a Igreja verdadeira e que então todas as outras são menores, são inferiores, não têm tanta importância. Mas o que é certo é que em nenhuma destas procissões Jesus está a ser exaltado. E estamos a fazer algo que Deus diz que não tem empréstimo algum, porque só há um mediador entre Deus e os homens. E o seu nome é Jesus Cristo. Portanto, com isto eu quero esclarecer, ajudar a si, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é esta, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em João 14,6, Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há outro. Portanto, todo o propósito das procissões, pelos vários versículos que eu já lhe dei, espero que tenha tomado nota de todos eles. Se não, peça à nossa equipa e eles mandam-lhe por escrito para você poder ler na sua Bíblia. Mostram que isto está errado. E para que é que falamos isto? Não é para ofender, porque não seria sábio nem inteligente da nossa parte. Mas é porque a Bíblia nos pede a nós para lhe ensinar a verdade. E Deus vai lhe ajudar. Volte-se para Deus. E procure a Bíblia, leia a Bíblia e afaste-se desses caminhos, porque estes caminhos não são caminhos de bênção, são caminhos onde Deus não está. E por causa disto, está lá em Êxodo 20, as pessoas sofrem. Portanto, esta é uma ideia errada que eu gosto e exorto e tenho forte desejo que tenha ajudado a você ter a vontade de aprender mais e quebrar esta ideia e voltar-se para Deus. Não sei mais o que dizer, estou à espera, mas este é um assunto muito sério e eu acho que é muito importante. É verdade. Obrigado, Adriano. Peço à minha mulher para me vir aqui ajudar então. Na verdade, a Constituição é bem clara e todos esses atos do governo são criminosos. Ele não pode ser visto, os padres ou bispos católicos não podem ser vistos ao lado. O presidente, ou seja, quem for, pode ser o católico, pode ser budista, mas num ato oficial não pode misturar religião nenhuma. E é o que eles fazem. E é de propósito para criar esse castelo na mente e dizer que este é que é o caminho. E porquê? Porque a católica serve os propósitos do governo. É sabido que já o Salazar fazia isso e para depois para fins próprios. Bem, mas a Bíblia diz que em Deuteronômio 28, o que é que diz? Bênçãos e maldições. Bênçãos para quem obedece, não é? E maldições para quem não obedece a Deus. Por isso é que o Adriano estava a dizer, e bem, que quem aborrece a Deus sofre, e você leia Deuteronômio 28, porque é terrível o que está lá escrito. É a história da maior parte dos portugueses, é a história de todos aqueles nos outros países que seguem os mesmos caminhos. Está tudo aqui, porque Deus não aceita, Deus não muda, quem tem que mudar é nós. E diz aqui, Cristo, a 2 de Crônicas, lê lá, está aí. Sim. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso. Então, a solução é não agarrar-se a conceitos, mas ser uma pessoa inteligente. Na história da Bíblia, há muita gente que, confrontado com aquilo que aborrece a Deus, fez fim-capé, ficou ainda mais duro para com Deus e ficou um desgraçado. E depois há outras tantas pessoas que, confrontadas com coisas que irritam a Deus, se arrependeram, mudaram e por isso também Deus os abençoou. Você seja uma pessoa sábia, volte-se para Deus, dê ouvidos a Deus, porque Deus é bom, quer ajudá-lo. Posso ouvir, amém? Amém. Porque Deus é bom. Temos essa música antes de eu passar para a oração. A gente já vai orar de seguida e, portanto, só ouvir um bocadinho uma música que diz porque Deus é bom, Ele é bom, é nosso amigo. Aleluia. Celebrai com jubilão,
da terra, apresentai-vos a Ele com canto. Servi ao Senhor com alegria, porque o Senhor é bom, 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 porque o Senhor é bom. Sabei que o Senhor é Deus e nós ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com louvor e com hinos nos seus átrios, e com hinos nos seus. Porque o Senhor é bom, 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 porque o Senhor é bom. E dai brados de alegria, cantai com gozo, dançai diante dele. Celebra aquele dia em que ele te salvou, porque Deus é bom, ele é bom. O nosso Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nosso Deus, ele é tão bom. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom, 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 ele é bom. Amém, amém, amém. Bem, então já vou orar. Tem aqui uma pergunta muito interessante, só para responder uma pergunta, porque eu já tenho que orar. Se que alguém que não diz o nome, diz que se de facto falar de procissões e ter imagens santas é proibido, então será que podemos ter imagens de Jesus? Ouça bem, a fotografia dos santos, fotografia histórica dos santos, é uma história. Qual é o problema disso? Fotografia da Maria, histórica, do que é que passou. Não é problema nenhum. O problema não é esse. É venerar, é pegar naquilo, falar, usar aquilo como uma desculpa para pedir ajuda a essas coisas. É disso que se trata. É o que é que está no seu coração. Quem é que está no pedestral? Quem é que está acima de tudo? É isso que a gente está a falar. Está a ver? Mesmo. Então, nós temos aqui agora muitos pedidos de oração e são tantos que realmente não dá para eu mencionar a todos. Há pessoas que estão debaixo de ataques de bruxaria. Há pessoas que quando ouvem o programa, um tio, um primo, um colega, um amigo, e fica a rugir, fica a rebolar, fazer barulhos esquisitos, está debaixo de demónios. É alguém que abriu o seu coração para demónios, é alguém que anda num caminho estranho, vai à internet ver coisas estranhas, sei lá, qualquer coisa, ele abriu o coração para o diabo. Há pessoas que estão doentes com todo tipo de doenças, até perturbações mentais, isso existe. E tem piada que hoje há muita gente que sente ataques diabólicos, portanto, são ataques que o diabo faz. E depois há pessoas que rogam pela oração pelas almas. Minha irmã Luciana, nós não oramos pelas almas, porque se a pessoa morreu, não vale a pena orar pelas almas, porque não adianta nada, está a ver? A pessoa, quando morre, a Bíblia diz que ela já foi para um dos dois sítios, ou foi para o Hades, ou foi para o céu. E, portanto, dali ela já não sai, e só na Terra é que nós temos essa chance de coisa. Mas você pede ajuda de livramento e Deus vai ajudar, porque Deus é bom. Então agora vamos orar, fazer a oração da fé. E você onde quer que esteja, porque para Deus não há distância, para Deus não há limites. Por isso, estenda a sua mão, se possível toque no ecrã, para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si. E faça esta oração comigo, e estão aqui, ajudem-me também, digam todos comigo, ó Deus. Ó Deus.
Eu recebo agora Eu recebo agora a minha a cura. minha cura. Recebo agora Recebo agora a minha libertação libertação de todo o poder, todo o poder da da bruxaria, bruxaria, dos demónios. dos demónios. Ó Deus, Ó Deus, eu recebo agora, eu recebo a, agora resposta a resposta à minha oração. à minha oração. Amém. Amém. E amém. Amém. Agora oro eu, Satanás, eu ordeno que pares todas as tuas manobras. Eu ordeno a todo espírito maligno, eu quero poder toda a bruxaria na vida de todas as pessoas que estão aqui em direto comigo, no nome de Jesus Cristo. Está escrito, Satanás, com o nome de Jesus tens mesmo que dobrar e sair. E eu também agora falo a toda a enfermidade, e no nome de Jesus, que é acima de todo o nome de cancro, nome de artrite, nome de infecção disto e daquilo. Eu ordeno que sequem para a raiz essas enfermidades. E ordeno esses corpos que fiquem curados. Eu também falo a todo casamento e família, que seja feliz, que haja união e não discórdia, no nome de Jesus. E também ordeno que venha dinheiro para as pessoas e empregos para as pessoas que estão em falta, estou a pedir ajuda, e tudo isto, amém e amém. E agora, quero dizer que você que orou, recebeu a oração, deve ler a Bíblia, pode pedir aconselhamento pastoral, está no WhatsApp. Há coisas que não se pode só orar, é preciso saber o que mais é que faz. Está à vontade, será encaminhado para um bispo, um pastor, em qualquer parte do mundo onde nós estamos, temos tantos pastores em tantos países, e você vai ser ajudado, encaminhado, e tudo vai mudar para melhor. E agora quero orar por você que diz: eu acredito em Deus. Será que estou salvo? Eu acredito em Deus. Eu não quero nada com o diabo. Será que eu vou para o céu? Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nem no céu, nem na terra há outro nome pelo qual podemos ser salvos a não ser através de Jesus. E por isso, Jesus também disse: todos quantos o receberem Jesus, serão salvos. Salvação não é uma religiosidade, é um ato legal. Ele morreu para me salvar, Ele é que pagou, sofreu em meu lugar e em seu lugar. Só recebê-lo. Então agora, você que diz: isto é para mim, eu quero isso mesmo, abaixa a sua cabeça, feche os olhos, pense naquele Jesus que estava lá na cruz, faça esta oração comigo, e aqui no estúdio toda a gente vai ajudar, orando também. Diga comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Eu acredito que Jesus sofreu lá na cruz para pagar pelos meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Eu admito, também falhei. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. E amém. E pronto, meus amigos, amanhã continuamos. Amanhã vamos, sexta-feira, lutar até vencer. E nos deixo com uma música que diz: tudo vai mudar para pior, para o diabo. Para nós, para melhor. Deus abençoe, até amanhã. Tudo vai mudar para melhor. Tu vais ver E tu vais ver a mão do Senhor, e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. tudo vai mudar. Tudo vai mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor.